Saudações a todos. Vamos continuar então. Iniciamos um estudo do livro, parte, né? Vamos ver, obviamente, que não será o livro todo, né? Partes do livro Dramas da Obsessão, pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E nós estamos vendo ali um caso de obsessão gravíssimo. E é importante que fiquemos atentos aos detalhes, né? Então estamos buscando ali até uma forma de uma leitura praticamente completa ali do texto, para que prestemos atenção nos detalhes, porque vamos perceber aqui situações criadas, são sempre criadas, né? Vamos perceber as consequências de não sabermos perdoar, de não sabermos nos libertar naquele momento de provação difícil, né? Então, nós que clamamos tanto por justiça, quando a justiça se faz em relação a nós, ou seja, quando chega aquela avalanche, aquela prova mais dolorosa que nos atinge, e sabíamos que assim seria, porque aguardávamos o momento desse resgate para nos libertarmos de determinadas situações criadas por nós, né? Ao invés de conseguirmos nos libertar, muitas vezes nos comprometemos mais ainda. Então, esses estudos visam um entendimento que se aclare para nós melhor como se dão essas leis divinas que nos regem, não é? Para que a gente consiga um aproveitamento maior da encarnação, um aproveitamento maior das oportunidades que a vida nos traz. Porque quando nós vemos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como que é uma bênção se a gente não sabe passar e se revolta, né? Então, vamos lá, vamos buscando o estudo, o aprendizado e continuando. Então, no além, a sequência dos dois áudios anteriores. No além existem regras de trabalho admiravelmente estabelecidas, equivalente a leis mediante as quais os trabalhadores do bem poderão tomar as providências que a sua responsabilidade ou competência entenderem devidas e necessárias. Geralmente aplicam-nas às providências espíritos investidos de autoridade, espécie de chefes de departamento ou de seção, tal como os entendem os homens, sem que para tanto sejam necessários entendimentos prévios com outras autoridades superiores, ou seja, o regime da burocracia, de que os homens tanto abusam nas suas indecisões e o qual é desconhecido no espaço. Eu vou ler novamente dando a entonação certa. Geralmente aplicam-nas as providências espíritos investidos de autoridade, espécie de chefes de departamento ou de seção, tal como os entendem os homens, sem que para tanto sejam necessários entendimentos prévios com outras autoridades superiores, ou seja, o regime da burocracia de que os homens tanto abusam nas suas indecisões e o qual é desconhecido no espaço. Então, no espaço não existe, no plano espiritual, né? Aqui ele está se referindo ao bem, não existe esse espaço burocrático em que se perde tempo ali buscando o aval deste, daquele. Então, aqueles que têm ali a condição, que estão ali num gerenciamento, e esse gerenciamento sempre se dão pela condição espiritual. Então, existe uma diferença muito grande em relação ao que temos aqui, né? Entre nós encarnados. No plano espiritual é sempre a evolução espiritual. Mas vamos lá. De outro modo, encontrando-se os referidos serviços do invisível sob a jurisprudência da fraternidade universal, é o que determina o trabalho, é a fraternidade universal,
Quaisquer servidores estarão em condições de resolver os problemas que se apresentem no seu roteiro, desde que, para tanto, investidos se encontrem daquela autoridade que, no além, absolutamente não é o cargo que confere, mas o equilíbrio consciencial e moral de que disponham. A resposta e explicação está aqui. Tendo a meu cargo um desses setores de serviço que, pela magnanimidade do Senhor e Mestre, me fora confiado como estímulo e bendito ensejo para os labores de que me adviria o progresso pessoal, do qual tanto carece o meu espírito, não vacilei nas medidas a tomar, visando a evitar novo caso de suicídio naquela família, desgraça que, através do impressionante relatório do meu jovem assistente, pressenti iminente no referido domicílio, porquanto, além dos inimigos obsessores sombrios e odiosos, desde 4 séculos, como eu já falei para vocês, existia ainda a permanência de 2 suicidas citados, cuja pressão magnética inferior corrosiva, por si só, seria passível de contágio mental nos demais afins, levando-os sem mesmo disso se aperceberem a imitar-lhes o gesto. Então, além da presença daqueles que de vítima, lá naqueles tempos da Inquisição, como já adiantamos, se tornaram perseguidores, obsessores ferrenhos pelo ódio, havia a presença, né, do pai e da irmã suicidas, emanando aquela vibração que por si só essas presenças já poderia levar a muitos deles a cometer o ato. O suicídio não é uma lei, não sendo por isso mesmo imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina, como seriam, por exemplo, o resgate e a reparação da prática de um ato mau ou a morte natural do corpo físico terreno. Contrariamente, ele é ato reprovável pela mesma legislação da inteira responsabilidade de quem o pratica. E crede, meus amigos, conquanto o coeficiente dos suicídios no vosso planeta se apresente calamitoso, os obreiros do mundo invisível tudo tentam para dele desviarem os homens, fazendo-o com muita enternecida boa vontade. Cumpre, no entanto, a estes cooperarem com aqueles, a fim de que tão complexo malefício, atestado deplorável de inferioridade humana, seja definitivamente banido da sociedade terrena, né? Realmente o número é alarmante, como ele diz, né? E tem crescido vertiginosamente. Só no Brasil, a cada meia hora, um brasileiro se suicida. Algo não está bem, né? Isso não está correto. Continuando. Voltei as atenções para o médium que solicitar assistência para o momentoso fato e aconselhei psicograficamente. Reuni vossos companheiros mais afins para uma sessão íntima amanhã. Então agora, né, Dr. Bezerra de Menezes se volta para o médium desse centro espírita em que ele estava atuando, né? E dá a seguinte orientação: reunir vossos companheiros, ou seja, o grupo do médium ali de trabalho. Reunir vossos companheiros mais afins para uma sessão íntima amanhã, extraordinária, especial, para tratarmos deste caso. O menor número de adeptos possível e absolutamente nenhuma assistência, senão apenas o presidente
e os seus médiuns. Não prescindiremos da vossa colaboração fraterna. Meditai e orai, a fim de vos equilibrardes em harmonizações com as forças benfazejas do alto, pois estareis exercendo a fraternidade no que mais sublime e real ela encerra, visto que conjugareis esforços na prática de operações transcendentais, cujo instrutor maior é o próprio Mestre da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Eu sabia que aqueles singelos, mas dedicados aprendizes acatariam fielmente as minhas recomendações. Continua Dr. Bezerra de Menezes. Portanto, à altura da confiança que neles depositávamos, e despreocupei-me desta particularidade, certo de que o ambiente doutrinário, faculdades mediúnicas a contento, amor ao trabalho, boa vontade em servir ao bem, servindo ao sofredor, circunspecção nos atos, todos os dispositivos necessários aos grandes feitos espíritas, encontraríamos nas personalidades daquele punhado de discípulos cujos labores se verificavam continuamente sob rigorosa vigilância espiritual. Encerrei, portanto, minhas atividades no referido centro por aquela noite e observei a Roberto. Perseverai tu e Peri, por afastardes do cenário familiar de Leonel o chefe dos obsessores em primeiro lugar, pois certo estava eu de que a obsessão coletiva, exercendo ação múltipla, dispõe sempre de um orientador, que será o mais inteligente ou cruel dentre os obsessores, com ascendência irresistível sobre os demais. Detendo-o, aprisionando-o até novas instruções, no recinto deste mesmo centro, cuja ambiência respeitável, legitimamente apropriada para o caso, se acha em condições de hospedá-lo, né? Então, o Peri e o Roberto recebem ordem para afastar o Leonel, afastar de Leonel o chefe dos obsessores. Então, como nós vamos ver, vai se iniciar todo um trabalho, né? Então, esse chefe dos obsessores seria o pai, aquele pai daquela família, como nós vamos ver, que viveram ali, foram vítimas das atrocidades na Inquisição. Em seguida, indiquei providências para a remoção de Leonel e sua filha do ambiente doméstico para regiões condizentes com suas afinidades, a bem da tranquilidade dos demais membros da família, e outros sim, visando a recuperação de ambos para o estado consciente do espírito desencarnado. Então nós sabemos que toda essa situação dolorosa eram provas, né? Essa família sofrendo a ação desses obsessores ferrenhos estavam em resgate, porque tão logo termine o resgate, Deus não permitiria a continuidade desse sofrimento, mas estavam em resgate, né? Ainda havia o que purgar, ainda havia o que reajustar, se aprender, domando ali sentimentos de orgulho e tudo mais, não é? Mas continuando, prontificou-se o meu assistente ao mandato espinhoso e partiu acompanhado do meu amigo Peri. Então vamos entender. Por que o próprio Dr. Bezerra de Menezes, um espírito de muita condição, não ia lá com a sua presença afastar a esses espíritos? Nós temos que entender alguns mecanismos. O bem tudo pode, mas eles vão sempre fazer da melhor forma para ajudar ao resultado. Não é simplesmente afastar, é encaminhar. É bem diferente, é encaminhar, como ele orientou. E por que não ele e sim o Peri, como nós vimos da tribo Tamoio,
auxiliado ali pelo Roberto. Por que o Roberto teve ali a necessidade de um espírito mais afeito a coisas mais difíceis? É uma questão de padrão vibratório. É mais fácil para um espírito, ambos de boa vontade, nós vimos, né? Ambos trabalhadores do bem, mas ainda numa escalada evolutiva, em que traziam ainda dificuldades. Então, para o Peri, né? Afeito ali a determinados tipos de vivências, para ele era muito menos sacrificial encaminhar ali aqueles a quem ele tinha a ordem de retirar, do que para Dr. Bezerra de Menezes, que vamos entender, teria que adensar demais o seu perispírito, porque a sua condição é muito elevada, ele teria que adensar demais o perispírito para penetrar aquele ambiente a ponto de ser visto por esses espíritos e serem ali convidados, induzidos, conduzidos para onde queriam. Muito mais fácil para um espírito menos evoluído, portanto, com um perispírito mais denso, muito mais fácil para ele amoldar-se àquelas circunstâncias, muito menos sacrifício para ele, né? Então, é nesse sentido. Prontificou-se meu assistente ao mandato espinhoso e partiu acompanhado do amigo Peri. Tais operosidades, no entanto, são melindrosas. Vamos ver o que ele vai falar. E de difícil realização para os espíritos delas incumbidos, tal a catequese aos malfeitores terrenos, por missionários cujas armas serão apenas a fé na vitória do bem e a certeza do auxílio celeste, e cujas insígnias serão a lembrança do sacrifício na cruz do Cordeiro de Deus. Então não são trabalhos fáceis, né? Tal como você falar de Deus, de Jesus para malfeitores, né? Então ele faz essa comparação para nós entendermos ali o grau de distanciamento, né? De pessoas que não querem, né? Não estão dispostas a ouvir aquilo. E continuando, geralmente a caça a obsessores muito trevosos é levada a efeito por entidades espirituais pouco evolvidas. Ele vai explicar o que falávamos. Conquanto já regeneradas pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias com que adornem a própria consciência, ainda tarjada pela repercussão dos deméritos passados. Efetuam-na, porém, invariavelmente, sob a direção das entidades instrutoras mais elevadas, subordinadas todas às leis rígidas, invariáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Essas leis são, como bem se perceberá, as normas divinas do amor, da fraternidade e da caridade, que obrigarão os obreiros em ação as mais patéticas e desvanecedoras atitudes de renúncia e abnegação, a fim de que não deixem jamais de aplicá-las, sejam quais forem as circunstâncias. Muitos desses operadores possuem método próprio de agir, e os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensinassem letras, ciências, etc., mantendo cada um seu próprio método, embora observando todas as leis da pedagogia ou do critério particular de cada matéria. O meu jovem assistente era entidade amável e humanitária, o Roberto, né? Que fora médico abnegado em sua última peregrinação terrena e portadora de fina educação social, visto que pertencera a uma estirpe de nobres europeus.
como espírito, não se especializara propriamente em casos de obsessão. Especializara-se, todavia, em casos pertinentes ao suicídio, como resgate ou reparação de um passado em que igualmente se arrojara tão nefasto abismo, razão pela qual o víamos agora envolvido no caso de Leonel. Então, Roberto, espírito de muita boa vontade, né, vinha se especializando em casos de suicídio. Por isso que ele foi convidado a participar dessa situação. Nós sabemos que normalmente abraçamos ali as tarefas onde precisamos, digamos assim, estagiar, em função das nossas dificuldades, né? De outro modo, tão amorável e atraente se mostrava esta entidade, tão cativante a sua simpatia pessoal, que frequentemente eram requisitados os seus serviços pelos tutelares do invisível para missões de catequese entre espíritos em geral e também entre obsessores, os quais mais ou menos o acatavam, dispondo-se às suas advertências conselheiras. Todavia, nem sempre a irradiante bondade desse jovem seria suficiente para deter os arremessos do ódio obsessor. Necessárias se tornariam por vezes medidas outras, incompatíveis com a doçura do seu caráter. Então, dispunhamos de individualidades da categoria de Peri, a qual bondosa e incapaz de arbitrariedades, exercia a energia militar sempre que necessário, como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia, que fora em existência remota, e mais tarde como cacique da tribo dos Tamoios. Acresce a circunstância de que as entidades obsessoras tão materializadas permanecem dentro da própria inferioridade de princípios tão vinculadas ao mal que se deixam ficar, a fim de servi-las, auxiliando-as a se deterem no declive em que resvalam. Nos obrigaremos a desempenhos assistenciais igualmente materializados, assaz grosseiros para um espírito, né? Tratar com tais vultos será como tratar com homens rudes, inferiores de caráter, embaraçados no apoucamento das paixões e dos preconceitos. Vamos parar por aqui, mas já entendemos ali as razões de determinados espíritos estarem presentes e também compreendermos a maravilha, né, das oportunidades que Deus oferece a cada um que se coloca na fileira do bem. Haverá sempre o trabalho adequado. Sejam quais sejam as nossas condições, sempre haverá o trabalho abençoado para aquele que está desejando caminhar no bem. Que fiquemos em paz. Olá a todos. Recentemente nós falamos aqui do livro Diálogo com as Sombras, que é um livro de Hermínio Miranda, em que entre tantos pontos ele abordava sobre os espíritos vingadores. Ele fala que são aqueles que alimentam uma ilusão de que quanto mais eles odeiam, quanto mais eles se vingam, mais isso aplaca o ódio, quando na realidade esse ódio só aumenta, só alimenta essa ira, essa raiva, né? E que na verdade eles são prisioneiros de si mesmos, porque não percebem que na medida em que eles odeiam, que eles perseguem, eles acabam ali perdendo um tempo valioso, ficam com a mente fixa naquele processo de perseguição que pode durar ali até várias existências, várias encarnações. E que muitos desses processos eles têm origem em amores frustrados, em traições, na indiferença, em assassinatos, em difamações, em injustiças. Enfim, o vingador é aquele que ele toma nas suas próprias mãos a justiça, né? Ele não tem paciência de esperar pela justiça divina,
ou ele não confia, ou ele não acredita nessa justiça divina. E ele fala, o autor nos fala que o reajuste, ele virá fatalmente. Então, se alguém, em dado momento, me prejudicou, me perseguiu, fez algo contra mim, né, muitas vezes eu posso me achar no direito de me vingar, né, de fazer com que a pessoa passe pelo que eu passei, pelo que eu senti, mas eles deixam claro que pelas leis divinas nós jamais devemos tomar as justiças nas nossas mãos, que pelo mecanismo da lei, da ação e da reação, esses reajustes eles acontecem naturalmente pelas leis da vida, não é? E aí ele dá um exemplo interessante sobre isso, né? Sobre a lei da ação e reação, de um incêndio que teve em Niterói. É interessante que quando a gente fala incêndio, nos vem muito forte o episódio da Boate Kiss ali em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em que morreram 242 pessoas, né? A gente às vezes também lembra do incêndio do Joelma em São Paulo, que morreram 188 pessoas. Mas o maior acidente, o maior incêndio que teve no Brasil foi em Niterói, em 1961, quando morreram 503 pessoas e mais de 800 ficaram feridas. Então, para a gente entender esse contexto desse incêndio tão grande que teve em Niterói, tão impactante, né, a gente vai remontar ali, voltar ao passado no ano de 177. Vejam, no ano de 177, estamos em 2024, imaginem em 177, ali na época de Roma, em que havia ali um militar, e que esse militar ele seria homenageado, Lúcio Galo. Ele estava voltando ali das campanhas, das guerras, com muitas conquistas, e ele seria homenageado, né, ali pelos governantes ali locais. E aí muitos foram dando ideias de como preparar uma festa suntuosa, impactante. Falou-se de gladiadores, falou-se de colocar ali os cristãos para serem devorados pelos leões famintos, mas isso já eram coisas que já aconteciam. Não era ali uma grande novidade, apesar de toda a barbárie que havia ali nessas atitudes, nessas ações, esses festejos, né? Os ditos festejos. Até que alguém dá uma ideia de reunir ali em 1.000 pessoas, entre crianças e mulheres, e incendiar ali essas pessoas, né? E aí essa ideia, depois de uma discussão, ela é aceita. Cada um tem uma tarefa de levar uma pessoa. O fato é que no dia seguinte havia ali um grupo de 1.000 pessoas, entre mulheres e crianças, que foram colocadas ali numa arena. Mas foram colocadas, haviam várias ali lanças que estavam com óleos que seriam ali que queimavam, né? E substâncias parecidas também com parafina, que era inflamável. Então a intenção era reunir essas pessoas num lugar muito apertado e que deixasse ali uma pequena passagem que só os mais fortes teriam as condições de sobreviver. E foi isso que de fato aconteceu. Eles reúnem essas mulheres e crianças, eles incendeiam, então muitos ali morrem queimados. Mas também tinha um outro aspecto em que eles soltaram cavalos que já não tinham mais condição de trabalho, e colocaram ali também junto a essas 1.000 pessoas. Então, naquele incêndio, naturalmente, os cavalos corriam em debandada. Então, as pessoas que não morreram incendiadas, elas morreram ali pisoteadas pelos cavalos, que também naturalmente ficaram desesperados diante daquele incêndio que foi ali provocado. Então, por que a gente está trazendo isso? Porque essas pessoas que provocaram esse acidente no ano de 177, eles renascem em Niterói. Em 1961 há esse resgate coletivo. Como que foi esse incêndio de Niterói? Esse incêndio foi num circo, né, o Gran Circo americano,
que era um circo, não que ele fosse americano, era o nome do circo, né? E esse circo ele tinha uma capacidade para mais de 3.000 pessoas, e no dia em que houve esse incêndio, o circo estava ali lotado. Mas antes do circo ser inaugurado, naturalmente ali havia a montagem, e foram contratadas em torno de 50 pessoas para montar o circo. E dentre essas 50 pessoas havia ali um homem que ele trabalhou só 2 dias, ele foi demitido, ele ficou revoltado, ele volta ali a ficar andando ali em volta do circo, ele discute depois da demissão com o supervisor, o que só aumenta ali a fúria, a revolta dele. Esse homem já tinha ali antecedentes criminais, já tinha problemas psiquiátricos, e ele toma uma decisão, né, de se vingar, porque tinha sido demitido, ele achava que era injusta a demissão, ele briga ali com o supervisor, ele tem até uma luta corporal. O fato é que ele fica tão revoltado que ele combina com 2 outras pessoas que eles colocariam fogo no circo. É nesse dia em que essas 503 pessoas morreram, né? E ele, de fato, é isso que acontece, né? E coincidentemente, lembrando lá daquele incêndio que foi em Lyon, né, que pertencia na época ao Império Romano, a entrada ela estava ali com uma série de estruturas de ferro, que eles iam tirar essa estrutura minutos antes do espetáculo acabar, para que as pessoas saíssem com tranquilidade. Só que com o incêndio, naturalmente, não deu tempo, né, porque o incêndio foi muito rápido, o incêndio durou pouco mais de 10 minutos. Então, muitas pessoas também morreram ali, ou queimadas, carbonizadas ou pisoteadas, né? E só não morreram mais pessoas porque um elefante ali acaba correndo e abrindo ali um grande buraco ali na lona, permitindo que várias pessoas saíssem por esse buraco na lona que esse elefante na correria havia aberto. Se bem que algumas pessoas acabaram morrendo pisoteadas pelo elefante, mas o fato é que muitas outras conseguiram sobreviver por esse buraco que ele abriu. E no fundo também do circo tinha ali uma passagem, mas como estava coberta, ninguém sabia, nem a plateia não sabia que tinha aquela passagem. O fato é que morreram 503 pessoas, mais de 800 ficaram feridas, e aí essas feridas também tiveram um processo de recuperação muito doloroso. Alguns ficaram ali quase 1 ano no hospital. Tanto que uma das pessoas que ajudou muito foi o Yves Tanguy, né, que foi um dos maiores, se não o maior cirurgião plástico que teve no Brasil. E ele deslocou ali toda a equipe dele para ajudar ali nesse incêndio. E a situação era mais complicada porque no dia desse incêndio, o hospital da cidade de Niterói estava em greve, né, estava fechado. Tanto que se proibiu naquele momento, depois do incêndio, que continuasse qualquer evento, porque qualquer lugar onde pudesse ter um médico, esses médicos eram recrutados, eram convidados para ir ajudar, né? E porque foi uma tragédia muito grande. Tem até um livro que fala sobre isso, e o autor diz que uma das grandes dificuldades foi conversar ali com pessoas que vivenciaram aquilo, que foi de tal maneira traumatizante que as pessoas não queriam mais falar sobre esse assunto, porque deixou marcas ali profundas, né? Naqueles que perderam os familiares, naqueles que sobreviveram e sofreram muito ali com as dores, né? Os curativos eram, a gente pode ter uma vaga ideia da dor imensa que era se submeter ali aos curativos, né? Enfim, mas e qual a ligação dessas duas situações? É que aqueles espíritos, então, do tempo do Império Romano reencarnam aqui em Niterói em 1961, séculos e séculos depois, né? Mostrando ali a lei da ação e reação, né? Então vejam que um homem provocou ali esse incêndio, mas então Deus se aproveitou desse erro de uma pessoa para que aquele resgate se concretizasse, né? Então a gente sabe que muitas daquelas pessoas do passado estavam naquele dia, né? E a grande maioria das pessoas que estavam no circo eram mulheres ou eram crianças, né? Então ali
várias semelhanças do que aconteceu em Niterói em 1961 com o que aconteceu no passado. Mas como foi dito, isso foi provocado por uma pessoa, mas se não, esse homem nasceu para fazer aquilo de maneira alguma, né? Como foi dito, Deus se aproveita ali de um erro para que esse resgate aconteça, porque se não fosse provocado, poderia ter sido um incêndio natural, como foi do Joelma, que houve ali um curto-circuito, né? Ou tantos outros acidentes que acontecem não por falha, porque alguém provocou, mas enfim, algum aparelho que também entra em curto, incêndios que não são provocados por ninguém, mas que naturalmente acontece. Ou seja, de uma maneira ou de outra, esse resgate, esse incêndio, ele aconteceria, né? Mas não era necessário que ninguém ali o provocasse. Se uma pessoa provocou, aquilo foi usado ali por Deus, né? Como um meio para que esse reajuste acontecesse. Mas o que é mais importante desse relato é que nós não podemos nem temos o direito de fazer ali a justiça com as próprias mãos, porque se erramos em algum momento, se prejudicamos alguém, a vida tem os seus mecanismos para que esses reajustes aconteçam, né? E então, por isso é que ele traz nesse livro Diálogo com as Sombras esse relato, né, da lei da ação e reação, de espíritos lá do passado que renascem agora, né, muitos ali reunidos, e que são ali levados para esse círculo, que são direcionados até, claro, inconscientemente, né? Porque quem não tinha que passar por aquilo não foi, como às vezes um avião que há um acidente aéreo, se a pessoa não tem que passar por aquilo, ela vai perder o voo, vai pegar um táxi, um caminho que o táxi vai quebrar, enfim. A vida tem ali os seus vários mecanismos para que alguém não vá, assim como tem os seus mecanismos para que alguém vá, esteja naquele dia, naquele horário, naquele local, naquele avião, se algo ali deveria acontecer, né? Então é um relato bastante rico e, novamente, que nos traz ali a lição de que nós não devemos procurar a vingança, nós não devemos trazer ali a justiça para as nossas próprias mãos, entendendo que a justiça ela pertence a Deus, né? Que a justiça ela acontece naturalmente sem que nós tenhamos que provocar essas situações ali tão difíceis. Então fica aí para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado.